Mad Max Estrada da Fúria é um filme de 2015 dirigido por George Miller, que além de ter dirigido os 3 primeiros filmes da franquia Mad Max, Guerreiro da Estrada e Cúpula do Trovão, também dirigiu Baby, o Porquinho Atrapalhado na Cidade, Happy Feet e, não satisfeito, Happy Feet 2. O mais engraçado sobre a carreira totalmente eclética de George Miller no cinema é que ele dirigiu, por exemplo, Mad Max Estrada da Fúria, um filme cheio de explosões, perseguições em alta velocidade e cheio de simbolismos para a sociedade patriarcal na qual vivemos, mas também dirigiu filmes sobre animais falantes que tem como alvo o público infantil. E quando eu digo que é engraçado, é de uma forma super positiva, porque isso só destaca o fato de que George Miller é um artista de múltiplas camadas que é capaz de criar obras cinematográficas para diversos públicos e que são tematicamente diferentes umas das outras, mas todas são de exímia qualidade e possuem comentários interessantes e importantes dentro de suas narrativas. Basicamente, essa é a minha forma de dizer que o currículo de George Miller como diretor e roteirista é excelente e que vocês deveriam conferir. Cara, eu tenho que aprender a ser menos prolixo. Por mais que você não tenha assistido Mad Max Estrada da Fúria, tenho certeza que, de uma forma ou de outra, você ouviu falar sobre o sucesso estrondoso que esse filme obteve, vencendo 6 das 10 categorias que concorreu na premiação do Oscar. Esse filme é a definição perfeita de um espetáculo visual, uma vez que a maior parte da história é contada através dos detalhes em cada enquadramento, e não exatamente através das falas entre os personagens. Originalmente, todo o conceito do filme foi criado através de storyboards com pouquíssimos diálogos, o que já mostra como Estrada da Fúria foi elaborado de forma bem diferente da maioria dos filmes, já que o storyboard, geralmente, é criado após o roteiro do filme ser finalizado. A direção de arte do filme, desde os figurinos até os modelos dos carros, se mantém fiel à estética utilizada nos filmes anteriores. Mesmo sendo lançado 30 anos depois do último Mad Max, Estrada da Fúria faz de tudo para parecer que foi produzido nos anos 80, com seus vilões super caricatos, com caminhões monstro, com o logo do filme e com as suas cenas aceleradas propositalmente, para dar a impressão de que a ação está acontecendo mais rápido, como muitos filmes da década de 80 também faziam. Não que o filme precise acelerar as suas cenas, pois elas já são frenéticas o suficiente por conta própria, mas George Miller usou esse recurso da edição para agregar a essa estética dos anos 80, assim fazendo com que as cenas aceleradas façam parte desse mundo insano que ele criou para o filme. Mas, apesar disso tudo, a execução do filme é completamente moderna. A maioria dos stunts, que em português seria algo parecido com manobras, façanhas, ou, para ser claro, as capotagens de carro, explosões e demais cenas de ação perigosas envolvendo atores ou dublês, foram realmente executados. O diferencial de Mad Max Estrada da Fúria é que ele utiliza uma mistura quase que perfeita entre efeitos práticos e computação gráfica. Muitas pessoas pensam que filmes que se utilizam de computação gráfica são ruins porque eles não são tão imersivos. Mas a verdade é que as CGs, quando são usadas propriamente, são uma excelente ferramenta narrativa. O maior exemplo que eu consigo citar são os filmes de David Fincher, onde várias cenas possuem computação gráfica, e às vezes são feitas inteiramente em CG, mas nenhuma delas quebra a imersão do espectador. Pelo contrário, elas servem para aprofundar ainda mais a narrativa, como forma de demonstrar a passagem de tempo em um lugar específico, ou executar movimentos de câmera que não seriam possíveis com técnicas cinematográficas tradicionais. E é isso que faz com que o uso de CGs em um filme funcione. Elas não estão lá para serem percebidas, elas não estão lá para meramente impressionar o público. A única função delas é ajudar na imersão da história. Em Estrada da Fúria, tomem como exemplo a cena da tempestade de areia, um dos melhores momentos do filme, na minha opinião. Seria impossível gravar essa cena sem o uso de computação gráfica e obter o mesmo resultado. E é claro que você sabe que boa parte dessa cena é feita através de CG, mas é um momento tão importante no filme, tão bem executado, que você acredita que a tempestade está realmente acontecendo. E é por isso que a computação gráfica funciona aqui. Não é uma simples ostentação, é algo que é necessário para dar vida a esse momento. E essa soma dos efeitos práticos com as CGs é o que faz com que o filme consiga realizar as melhores cenas de ação já feitas na história do cinema. Trademark. Na verdade, eu vou ousar um pouquinho aqui e dizer que Mad Max Estrada da Fúria talvez seja o melhor filme de ação de todos os tempos. Vocês concordam? Discordam? Por quê? Digam aí nos comentários. Além disso tudo, há também a escolha de George Miller em manter as principais informações de cada plano do filme perfeitamente centralizadas. Reparem que os personagens que estão em quadro ou os objetos importantes para aquele momento da história estão sempre no centro do plano. Sendo um filme de ação de 2 horas, com cerca de 2.700 planos diferentes, e cada plano tendo aproximadamente 2,66 segundos de duração, que é um tempo consideravelmente curto, Estrada da Fúria poderia muito bem deixar os seus espectadores desorientados com tantos cortes rápidos na sua edição, e com tantas informações em cada enquadramento. E é por isso que os planos centralizados são tão importantes. Eles mantêm a ação sempre no meio, e dessa forma, o espectador não precisa ficar procurando onde está acontecendo a ação a cada novo corte, pois ela está sempre centralizada. Tomem como exemplo esse trecho com o Max e a Furiosa.
Furiosa. Se eu falar o nome dela errado durante o resto do vídeo, vocês não deem bola, tá? Percebam como tudo nessa cena está completamente centralizado. Então vocês podem ter certeza de que não é um exagero quando chamam esse filme de um espetáculo visual. Mas a gente só falou de fatores técnicos até agora. Qual é a história desse filme? Se é que existe alguma. O filme começa com o Max dando uma mijada no monte enquanto come um lagartinho de 2 cabeças. Delícia. E então ele é surpreendido por um grupo de War Boys. Os War Boys, ou garotos de guerra, homens pintados de branco e de cabelo raspado, nada metafórico, servem a Immortan Joe, o ditador da cidadela, que subjuga as mulheres a papéis de gênero arcaicos, e que envia os seus garotos de guerra atrás de qualquer pessoa que discorde dele. Immortan Joe, que poderia muito bem compartilhar os seus recursos com o povo da cidadela, mantém tudo sob o seu controle e lidera com o poder do medo, ao mesmo tempo que pensa estar fazendo um favor para essas pessoas por ceder água a elas. Olha só, eu não sou nenhum especialista, mas eu acho que essa aí não é a maneira mais racional de se distribuir água, principalmente no mundo desértico pós-apocalíptico. Então nós somos apresentados a Furiosa, a imperatriz do Joe, que, na verdade, está traindo e resgatando as 5 mulheres que Joe chama de esposas. Basicamente, Joe usa essas mulheres por seus corpos e por seus genes para dar vida a filhos perfeitos. E sim, isso é muito zoado. Joe descobre que as suas esposas foram sequestradas e manda seu exército de War Boys atrás da Furiosa. Max, que não tem nada a ver com esse rolê todo, acaba esbarrando com a Furiosa e as esposas e, após um breve desentendimento, ele decide ajudá-las. Em resumo, o filme é isso. Não há uma grande quantidade de diálogos, nem uma grande profundidade de personagens. E na maioria dos filmes, isso seria um problema. Mas aqui, chega a ser interessante não saber muito bem o que está acontecendo na primeira metade do filme. Fica a critério do público interpretar algumas coisas. Por que os carros são tão vangloriados nesse mundo pós-apocalíptico? Quem exatamente é o Immortan Joe e o que ele fez antes de se tornar esse ditador? Por que tem um cara tocando uma guitarra lança-chamas? Eu não faço ideia, mas isso é muito foda. Estrada da Fúria, ao invés de explicar todos os detalhes de seu universo, ou até mesmo se dar o trabalho de apresentar qualquer coisa, deixa o próprio espectador juntar as peças. Por exemplo, nós não sabemos nada sobre o Max, além do fato de que ele perdeu sua família. Ele é apenas um cara qualquer nesse mundo que, por coincidência, encontra com a Furiosa mais tarde. E com a Furiosa é a mesma coisa. Não há nenhuma cena no filme onde vemos as esposas sendo abusadas pelo Joe. Graças a Deus. Nós não sabemos do passado da Furiosa enquanto imperatriz. Nós não vemos ela bolando o plano de salvar as esposas. No momento em que vemos ela pela primeira vez no filme, o plano dela já está em andamento. Não há ambientação, não há o herói relutante, não há apresentação de nada. É como se o filme não tivesse um primeiro ato. O filme simplesmente começa com ação e essa ação não para até que os nossos heróis finalmente conseguem concluir o seu objetivo. O que torna Mad Max Estrada da Fúria uma experiência cinematográfica única. E você pode até pensar que não existe espaço para história dentro desse filme, já que ele é praticamente ação o tempo todo e possui o mínimo de diálogos. Mas a verdade é que várias histórias menores e vários detalhes importantes estão escondidos, entre aspas, dentro do filme. Vou explicar. Existe algo chamado a Arma de Chekhov. A Arma de Chekhov é um princípio dramático criado por Anton Chekhov, dramaturgo e escritor russo. Esse princípio diz o seguinte: remova tudo que não possua relevância para a história. Se você diz no primeiro capítulo que um rifle está pendurado na parede, no segundo ou terceiro capítulos, ele deve absolutamente ser disparado. Se não irá ser usado, não deveria estar lá. Em resumo, Chekhov diz que se algo não é importante e não agrega para a história, você não deveria mostrá-lo. E que se você está fazendo questão de mostrar, é porque você tem a obrigação de fazê-lo retornar mais tarde. E eu acho que esse filme é o melhor exemplo desse princípio no cinema. Aqui vão alguns exemplos. Em seguida que é capturado pelos War Boys, Max é marcado como uma bolsa de sangue, alguém cujo único propósito é doar sangue para os War Boys durante as batalhas, já que ele possui o tipo sanguíneo O, que o caracteriza como um doador universal. O filme faz questão de mostrar que Max é um doador universal, porque na cena em que Furiosa corre risco de morte, nós sabemos que Max pode ajudá-la através da transfusão de sangue. Nós fomos apresentados ao fato de que Max é um doador universal lá no início do filme, e agora somos recompensados com a justificativa de por que fomos apresentados a esse fato. Há também a cena onde vemos Max perdendo a sua bota no meio de uma batalha. E, um pouco adiante, ele rouba a bota de Nux, o War Boy que decide ajudar. Mais tarde, quando Max, Furiosa, as esposas e Nux são todos amiguinhos, Max enfrenta algumas pessoas fora da tela e volta com uma bota para Nux. A história da bota tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão sem que ninguém precise dizer uma única palavra sobre isso durante todo o filme, sendo contada apenas visualmente, o que é muito foda. E um exemplo final é na cena onde Max junta todas as armas dentro da máquina de guerra, aquele caminhão gigante que acompanhamos na maior parte do filme, assim fazendo com que o público saiba quantas armas eles têm e quantas balas eles têm para cada arma.
o que faz com que cada tiro disparado por eles no filme tenha importância. É claro que a mesma coisa não é válida para os vilões, que praticamente brincam de Rambo, desperdiçando munição durante todo o filme. Mas vamos deixar tudo isso de lado e falar sobre o que esse filme realmente significa, ou o que eu acho que ele significa. Muitas pessoas já apontaram que Mad Max Estrada da Fúria aborda temas como objetificação feminina, idolatria e doutrinação religiosa e escravidão. E por mais que o filme realmente retrate muito bem esses assuntos de forma implícita, você tem todo o direito de ignorar esses temas e decidir que Mad Max é apenas mais um filme de ação. Talvez você não queira que um filme tão bem sucedido assim possua comentários políticos e sociais dentro de sua narrativa. Talvez Mad Max realmente seja apenas um filme com carros velozes e grandes explosões. Mas, se você me permite, eu peço que você acompanhe o meu raciocínio. Eu acho que toda e qualquer obra de arte tem algo a dizer. Essa obra de arte pode ser um filme independente ou o maior blockbuster do ano, mas eu acredito que toda arte, e por consequência todo filme, tenha algo a dizer. A arte é uma excelente ferramenta para desafiarmos a nós mesmos e aquilo em que acreditamos. Então eu gostaria que você parasse para analisar o que esse filme significa para você, especialmente se você não acredita que ele tenha a intenção de abordar os temas que eu citei anteriormente. Para mim, essa é a história de 6 mulheres lutando contra um sistema que as escravizou e as objetificou, e que por acaso esbarram com Max, um homem que não está envolvido nesse sistema de forma alguma, que decide ajudar, pois percebe que é a coisa certa a se fazer. Ele perdeu a sua família para esse mundo injusto, então ele não quer ver mais pessoas sofrendo, porque ele sabe como é essa dor. E é por isso que Max, apesar de não ter o papel de líder dentro do filme, pode ser considerado como um herói, porque ele sabe que não importa quem está no comando. Tudo o que importa é saber o quão longe você está disposto a ir para combater as injustiças do mundo, mesmo que você não seja a pessoa que é afetada por elas. Só porque a luta não é sua e você não tem nada a perder ficando de fora dela, não significa que você não deva dar tudo de si para ajudar aqueles que mais precisam. E essa era a mensagem que eu queria passar com esse filme e com esse vídeo. Em Estrada da Fúria, o mundo já acabou, e mesmo assim nós vemos os personagens lutando com tudo que eles têm, com todas as esperanças, porque eles acreditam que a luta deles vale a pena. No mundo real, talvez o apocalipse ainda não tenha começado, mas eu posso garantir que o nosso país não está tão longe dele assim. Então, seja como Nux, que questionou o seu próprio papel dentro de tudo isso e acabou mudando de opinião, lutando ao lado dos oprimidos. E é apenas trabalhando juntos, nos entendendo e principalmente tendo empatia uns pelos outros, é que seremos capazes de manter a nossa humanidade em um mundo tão ferrado e tão injusto. Jamais pare de lutar. E aí pessoal, muito obrigado por assistirem a mais um episódio de Filmes com Frio. Eu sei que o vídeo de hoje foi um pouco diferente, e pra falar a verdade, Mad Max nem tava na minha lista de filmes que eu gostaria de falar aqui no canal, mas a situação atual do nosso país me inspirou a fazer esse vídeo. E nesse contexto eu acho que esse filme tem bastante relevância. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima.